Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos abrir o grande livro da nossa história para descobrir as raízes de nomes de família que todos conhecemos. Sabia que apelidos como Rodrigues ou Fernandes têm uma origem direta num povo guerreiro que moldou a Península Ibérica há mais de 1500 anos? Fique connosco para desvendar o fascinante legado dos visigodos, que perdura até hoje nos sobrenomes de milhões de portugueses. É uma viagem às nossas mais profundas origens. A vossa presença e curiosidade são a força motriz deste projeto. Por isso, antes de começarmos esta incrível jornada, pedimos o vosso apoio para alcançarmos a nossa grande meta, chegar aos 15.000 subscritos antes do final do ano. Se gosta de desvendar os mistérios da história de Portugal, contados ao pormenor, subscreva o canal, ative as notificações e ajude-nos a crescer. A sua subscrição faz toda a diferença e permitir-nos já continuar a criar conteúdo de qualidade. Para compreendermos a origem destes sobrenomes, temos de recuar no tempo até à época em que o Império Romano do Ocidente colapsava e vários povos germânicos entravam na Península Ibérica. Entre eles, destacavam-se os visigodos, que acabariam por fundar um reino que dominou a região durante quase 300 anos, deixando uma marca indelével na cultura, no direito e, como veremos, nos nossos próprios nomes, que atravessaram os séculos até à atualidade. Os visigodos, tal como outros povos germânicos, não usavam sobrenomes como os entendemos hoje. Um indivíduo era conhecido por um único nome pessoal, um nome próprio que era cuidadosamente escolhido. Estes nomes eram frequentemente compostos por dois elementos que, juntos, formavam um significado poderoso, geralmente ligado à guerra, à glória, à força ou à liderança. Era uma forma de identificar uma pessoa e, ao mesmo tempo, de lhe augurar um destino de grandeza e poder. Nomes como Rodrigo, por exemplo, têm origem no germânico Rótares, que pode ser traduzido como governante famoso ou rico em glória. Já Fernando deriva de Fritnands, que significava algo como corajoso para a paz ou que ousa pela paz. Eram nomes de reis, de guerreiros, de uma elite dominante que, apesar de ser uma minoria, impôs a sua marca na toponímia e, sobretudo, na antroponímia, ou seja, nos nomes dados às pessoas que aqui viviam. Outros nomes masculinos de origem visigótica que se tornaram muito populares na Península Ibérica medieval incluem Gonçalo, do germânico Gundisalvus, ligado à palavra Gand, que significa batalha ou luta. Temos também Guterre de Valdari, que pode ser interpretado como comandante do exército ou guerreiro poderoso. Estes nomes, repletos de significado, eram símbolos de estatuto e prestígio e sobreviveram muito para além do fim do próprio reino visigodo. Para além dos já referidos, a herança visigótica legou-nos outros nomes masculinos robustos que se tornaram pilares da nossa onomástica. É o caso de Afonso, um nome de reis que provém do gótica de Alfonsus, nobre e pronto, e de Gundemaro, muito comum na nobreza medieval e que deu origem ao apelido Gusmão. Nomes pessoais como Álvaro, que se popularizou imensamente, e os nomes de reis históricos como Alarico e Teodorico são também de origem visigótica. No universo feminino, a influência é igualmente notável, com nomes como Elvira, de origem germânica incerta mas de grande popularidade entre rainhas e nobres, Hermesinda, do germânico Hermanswind, grande força, e Aldara, de Aldoara, nobre protetora, muito comum na aristocracia galaico-portuguesa. Estes exemplos, entre muitos outros nomes que se poderiam citar, demonstram a profundidade do enraizamento gótico. E desde já lhe convidamos a deixar nos comentários mais nomes portugueses de origem visigótica que conheça. Quando o reino visigodo caiu em 711, com a invasão muçulmana, estes nomes não desapareceram. Pelo contrário, foram preservados com orgulho pelos nobres cristãos que se refugiaram nas montanhas das Astúrias, no norte da península. Estes nobres, que se consideravam os herdeiros do reino perdido, deram início à reconquista e continuaram a usar e a batizar os seus filhos com os velhos e prestigiados nomes germânicos como forma de afirmar a sua linhagem. Com o avançar da reconquista e a formação de novos reinos, como os de Leão, Castela e, mais tarde, o Condado portucalense, a sociedade tornou-se mais complexa. A simples utilização de um nome próprio começou a ser insuficiente para identificar as pessoas de forma inequívoca, especialmente em documentos legais, registros de propriedade de terras ou na cobrança de impostos. Tornou-se imperativo encontrar uma forma de distinguir os vários Rodrigo ou Fernando que existiam.
A solução encontrada, que se tornou a norma em toda a Península Ibérica, foi a criação de um sistema de patronímicos. A palavra patronímico significa simplesmente nome derivado do nome do pai. Foi um sistema lógico e eficaz que permitia identificar alguém pela sua filiação direta, criando uma ligação clara entre as gerações. Este foi o momento crucial em que os nomes visigodos começaram a sua longa viagem para se transformarem nos apelidos que hoje conhecemos e usamos. O mecanismo para criar estes patronímicos foi a adição de um sufixo ao nome do pai. No caso português e espanhol, o sufixo mais comum foi "es". A teoria mais aceita pelos linguistas e historiadores é que este sufixo deriva do caso genitivo do latim "is", que significava de ou pertencente a. Assim, quando se queria identificar o filho de um homem chamado Rodrigo, passava-se a chamá-lo de Rodrigues, que significava, na sua essência, filho de Rodrigo ou pertencente a Rodrigo. Este sistema, de uma simplicidade genial, foi aplicado de forma consistente aos nomes germânicos que eram populares entre a nobreza da época. O filho de um Fernando tornou-se Fernandes. O filho de um Gonçalo passou a ser conhecido como Gonçalves. O filho de um Henrique, nome também de origem germânica, de Aymarix, senhor da casa, passou a ser Henriques. O padrão era claro e a sua adoção foi generalizada, espalhando-se rapidamente por todos os estratos sociais. A lista de exemplos é vasta e demonstra a profundidade da influência visigótica. O filho de Guterre tornou-se Guterres. O filho de Ramiro, outro nome de um rei visigodo, de Ranameres, famoso conselheiro, passou a ser Ramires. O filho de Álvaro, do germânico Alvares, que significa guerreiro total ou defensor de todos, deu origem ao apelido Álvares. Estava criada à base de muitos dos sobrenomes mais comuns de Portugal. Outros nomes seguiram a mesma lógica, dando origem a apelidos que, ainda hoje, são muito comuns em todo o país. O nome Mendo ou Menendo, que deriva do visigótico Hermenegildo, composto por Hermengild, enorme tributo, deu origem ao apelido Mendes. O nome Soeiro, de Soários, transformou-se em Soares. Cada um destes apelidos conta a história de um filho que foi identificado pelo nome do seu pai, um pai esse com um nome de raiz germânica. É importante notar que, numa fase inicial, durante a Idade Média, estes patronímicos não eram apelidos de família fixos como os de hoje. Eram fluidos, ou seja, mudavam a cada geração. Por exemplo, um homem chamado João Rodrigues, filho de Rodrigo, poderia ter um filho chamado Pedro. Este filho não seria Pedro Rodrigues, mas sim Pedro Joanes, ou seja, Pedro, filho de João. A herança do sobrenome ainda não estava estabelecida. A cristalização destes patronímicos em apelidos de família hereditários e permanentes foi um processo mais tardio. Ocorreu gradualmente durante o final da Idade Média, entre os séculos XIV e XV, à medida que a administração do reino se tornava mais centralizada e a necessidade de registros permanentes para a coroa se tornava mais premente. A partir daí, o apelido do pai começou a passar diretamente para os filhos, geração após geração, fixando-se. O processo da Reconquista foi o grande veículo de expansão destes nomes. À medida que os reinos cristãos avançavam para sul, reconquistando territórios aos muçulmanos, os nobres, cavaleiros e colonos do norte levavam consigo os seus nomes e este sistema de patronímicos. É por esta razão que apelidos como Rodrigues ou Fernandes são tão comuns não apenas no norte, mas em todo o território de Portugal, do Minho ao Algarve, espalhados ao longo de séculos. É também fundamental compreender um ponto muito importante. Ter um apelido de origem visigótica não significa necessariamente que se descenda diretamente da nobreza visigoda. Estes nomes próprios tornaram-se tão populares e prestigiosos durante a Idade Média que foram adotados por todas as classes sociais. Com o tempo, o sistema patronímico aplicou-se a todos e a sua origem nobre acabou por se diluir na população em geral ao longo de muitas gerações. A disseminação destes sobrenomes não parou nas fronteiras de Portugal. Com a expansão marítima iniciada no século XV, os portugueses levaram os seus nomes para os 4 cantos do mundo. Apelidos como Fernandes, Gonçalves ou Henriques tornaram-se comuns no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Goa na Índia e em muitas outras partes do globo, testemunhando a longa viagem de um nome de guerreiro germânico que atravessou a história e os oceanos.
Assim, quando hoje encontramos um Rodrigues, estamos perante um nome cuja história começa com um governante famoso visigodo. Quando vemos um Mendes, ecoa o nome de um enorme tributo. Cada um destes apelidos é um fóssil linguístico, uma pequena cápsula do tempo que nos liga diretamente a um dos povos fundadores da identidade ibérica, cuja influência se revelou muito mais duradoura do que o seu próprio reino, que desapareceu há mais de 1300 anos. Esta herança onomástica é a prova viva de como a história não está apenas nos livros, mas também escrita em nós. Os nomes que usamos todos os dias são um dos legados mais pessoais e duradouros que recebemos do passado. São o fio invisível que nos conecta a reis guerreiros, a nobres medievais e ao complexo processo de formação do nosso povo, uma tapeçaria tecida com fios de múltiplas origens, incluindo o forte e resistente fio visigodo. Estes nomes de família, nascidos da fusão de uma tradição de nomes germânicos com uma prática administrativa de raiz latina, representam na perfeição a síntese cultural que deu origem a Portugal. São um testemunho da nossa capacidade de absorver, adaptar e transformar as influências de diferentes povos, criando algo novo e único. São, em suma, uma parte fundamental de quem fomos e de quem somos enquanto coletivo, um eco da história no nosso bilhete de identidade. Por fim, é importante notar que nomes de terras como Gondomar, Hermesinde, Esposende, Adães, Tagilde, Tresmonde e Trasmil nasceram da prática de nomear uma propriedade com o nome do seu dono germânico, como Gondomar ou Hermesinda. Estes nomes, que batizaram a terra e mais tarde se tornaram apelidos, são a prova inequívoca da extensão do domínio e da posse de terras pela elite visigótica, especialmente no norte de Portugal. E desde já lhe convidamos a deixar nos comentários mais nomes de terras portuguesas de origem visigótica que conheça. Em resumo, os apelidos portugueses terminados em ES são, na sua grande maioria, cápsulas do tempo. Nascem de nomes próprios de guerreiros e nobres visigodos que foram preservados pela elite da Reconquista. Através de um sistema patronímico de raiz latina, transformaram-se para identificar a filiação e, mais tarde, fixaram-se como os nomes de família que hoje são comuns a milhões de pessoas em todo o mundo, provando que a história vive em nós. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem pela origem visigótica dos apelidos portugueses. Esperamos que tenha achado esta exploração tão fascinante como nós. A história do nosso nome é uma parte da nossa própria história. Se gostou deste conteúdo e quer continuar a desvendar o passado connosco, o seu apoio é absolutamente essencial para que o nosso trabalho continue a chegar a mais pessoas. Não se esqueça que o conhecimento histórico só tem valor quando é partilhado. Por isso, pedimos mais uma vez a sua ajuda para alcançarmos a nossa meta de 15.000 subscritos antes do final do ano. Por favor, subscreva o canal, deixe o seu gosto, comente e partilhe este vídeo com os seus amigos e familiares. Muito obrigado por nos ter acompanhado e até à próxima viagem pela nossa incrível história.